Boa tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, galera. Bom, Arthur. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Gabriel. A aula de Marcão acabou agora? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hein, galera? A aula de Marcão acabou agora? Tinha sido a dele agora. Oi? Tinha sido a dele agora. Tá baixo o seu microfone. Não consegui entender. A dele foi agora. Continuei sem ouvir. Me ajuda aí. Na última aula a gente terminou regimes totalitários, não foi? Sim. Nazismo, alemão, Sim. hein? Eu não sei se o celular, o computador hoje ele parecia que estava mais baixo, mas o volume aqui parece estar no máximo. Não estou conseguindo ouvir vocês bem. Ver se tem alguma coisa de volume aqui. Volume no aplicativo não tem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu não consigo ouvir vocês. Estão me ouvindo bem, gente? Sim. Tá. Então semana passada a gente falou de nazismo alemão. Falamos ali. Eu terminei o nazismo alemão ou comecei falando ali como que Hitler enganou o Tratado de Versalhes e tudo mais? Acho que você começou a falar. Começando Hitler ou o nazismo alemão ou o fascismo de um modo geral? Vou ligar esse ventilador quando estou conseguindo o que vocês falam. Repete para mim. Galera? Mas ali eu não falei de como ele enganou o Tratado de Versalhes, não, né? De como ele fez para recuperar a Alemanha. Acho que eu falei só ali da biografia dele, rapidinho. Tá, então tá bom. Só abrir o slide aqui de regimes totalitários. E aí já volto a falar com vocês, só um minuto.
Então, isso aí a gente já viu, não já? Sim. Então, aí características gerais, também vimos. Aí eu falei do fascismo italiano, né, de Mussolini, quando Mussolini chega ao poder, como ele chega ao poder, e rapidinho como foi seu governo. E aí, na parte de Hitler, eu contei, se eu não me engano, só a biografia dele, da relação dele com o pai e tudo mais, não foi? Sim. Tá, então a gente recomeça daí. Vou tentar ligar o ventilador, porque tá muito calor aqui, gente. Aí, qualquer coisa, vocês tentem falar um pouquinho mais alto, mas se estiverem me ouvindo também, só dá um ok no chat ali, ou responder alguma pergunta que eu fizer no chat. Porque sem o ventilador não dá para ficar, não. O ventilador está atrapalhando, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Vamos estar no máximo, vamos embora. Então, olha só, voltando aí, né, a questão do nazismo alemão. A gente viu semana passada, né, um pouco da biografia de Hitler, da infância dele, turbulenta, da relação dele com o pai, que não era uma relação muito legal. Enfim, a gente viu alguns pontos a respeito da biografia de Hitler. Aí, nessas duas fotos aí, o que está sendo mostrado? Aqui o momento em que ele é chamado, né, para ser chanceler da Alemanha, e aqui o momento que ele assume como Führer, né, como o grande líder, tá? Mas vamos voltar só um pouquinho. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, lembrando, né, que Hitler participou da Primeira Guerra, tá? Eu falei isso para vocês que ele foi mensageiro na Primeira Guerra Mundial. Falou. Falei? Então, lembrando que Hitler participou da Primeira Guerra Mundial, e aí é ferido, é colocado no serviço interno, e ao fim da guerra, ele cria o Partido Nazista, em 1919, por aí aproximadamente. E esse partido começa a ganhar muitos seguidores, né? Principalmente a galera mais jovem, as pessoas mais jovens. Em 1923, ele tenta o Putsch de Munique, né? Ele tenta dar um golpe, ele tenta tomar o poder na cidade de Munique. Lembrando que a capital na Alemanha é Berlim, mas Munique é uma cidade até hoje muito importante, né, para a Alemanha. E acaba sendo preso. Foi condenado a 5 anos de prisão, ficou 6 meses de cadeia por conta de bom comportamento. Hitler é um cara muito esperto, né? Como eu falei, era um gênio, pena que usou a genialidade para o mal, mas era um cara muito esperto, inteligente, então ele teve ali um bom comportamento e usou também o fato dele ser considerado um herói de guerra para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E aí, a pena dele cai de 5 anos para 6 meses. Nesse meio tempo, nesse apenas 6 meses aí, ele escreve o Mein Kampf, escreve o Minha Luta, né, que é o livro com todas as características do regime nazista. Eu até costumo dizer de forma herege, né, entre aspas, tá, gente, que é a Bíblia do nazismo, né, que tem lá toda a doutrina nazista. Enfim, nesse meio tempo, ele escreve o Mein Kampf, e esse Mein Kampf começa a circular muito na Alemanha, começa a agradar principalmente os mais jovens. O partido de Hitler ganha mais seguidores, só voltando um pouquinho na questão do Mein Kampf, né? Era o Mein Kampf que tem lá a questão do antissemitismo, da perseguição a judeus, a questão da raça ariana pura, né? Ele dizia que só teria que existir a raça branca pura, a questão do espaço vital, a questão ali do pangermanismo, enfim, onde tinha todas as características do nazismo. O anticomunismo, que era característica geral, mas também tinha no Mein Kampf. E aí, por conta de conseguir muitos seguidores para o seu partido, por conta de ganhar muitos seguidores para o seu partido, o que vai ocorrer? O partido de Hitler, nas eleições de 1932, vai ser o partido mais votado. Na eleição para o parlamento alemão, o partido vai conseguir 30 e tantos por cento dos votos, né? Ou seja, a maioria dos votos, a ONU falou assim, não, você vê, a maioria foi 50%. Não, mas de todos os partidos, só o partido de Hitler teve 33% aproximadamente, 34%, sei lá. E os outros dividiu o restante de porcentagem aí. Então, o que esse cara aqui, ó,
escorou aqui, o von Hindenburg, ele vai fazer? Ele vai chamar Hitler para perto dele. Né? Já ouviram aquele ditado popular que diz assim, se não pode com ele, junte-se a ele. Foi o que o von Hindenburg fez. Né? Chamou Hitler para ser chanceler da Alemanha. Ou seja, abaixo de von Hindenburg teria Hitler. Hitler seria ali, assumiria ali o posto, gente, de algo parecido hoje como primeiro-ministro ou de vice-presidente. Tá? A curiosidade é a seguinte, né? No ano posterior, né? Um ano depois, o Hindenburg vai falecer, vai infartar, vai bater as botas, e quem vai assumir como governante da Alemanha? Hitler. A ideia era que ele assumisse ali temporariamente, né? Para organizar eleições e o povo alemão escolheu o novo governante, mas não foi isso que ele fez, né? Ele não assume temporariamente, ele assume ali como o Führer, assume ali como o grande líder, transformando a Alemanha no Terceiro Reich. Terceiro Reich, né? Algo parecido em português como o Terceiro Império Alemão, que já tinha tido, né? Um Império Prussiano, a Prússia, né? Que fazia parte de grande parte do território alemão, já tinha tido o Império Alemão da Primeira Guerra Mundial e agora estava tendo ali o Terceiro Reich, o Terceiro Império. É quando começa assim o governo, né, de Hitler na Alemanha, quando começa o governo nazista na Alemanha. E aí a gente vai ver como ele vai fazer para conseguir tirar a Alemanha do buraco, né, para conseguir acabar com a crise econômica que a Alemanha vivia já há muito tempo, desde o final da Primeira Guerra, e como ele vai conseguir para fazer isso aqui, ó, rearmar, remilitarizar, vamos dizer melhor, a Alemanha. Lembrando que pelo tratado de... Fala. Ninguém quer falar? Lembrando que... Deixa eu ver aqui. Lembrando que pelo tratado de Versalhes... E aí, tá na dúvida aí? Terminei, não terminei? Vamos lá. Pelo Tratado de Versalhes, né, a Alemanha foi desmilitarizada. Ela não podia ter um exército com mais de 100 mil homens, ela não podia ter fábricas de armas, enfim. Ele pega a Alemanha em crise. A Alemanha entrou na crise no final da Primeira Guerra, entrou um buraco brabo mesmo, e aí quando ela estava começando a se reerguer, começando a se recuperar, veio a crise de 29 e a Grande Depressão e afundou a Alemanha mais ainda, né, no buraco. Né? Mais ainda, colocou a Alemanha no fundo do poço de vez. Aí vamos por parte. Primeira coisa, a questão econômica, né? Como Hitler consegue recuperar a Alemanha economicamente falando? Lembrem da questão do antissemitismo, né? A questão da perseguição aos judeus, né? Alguém sabe me dizer por que Hitler perseguiu os judeus? Porque ele passou lá para a população alemã, através de seu Mein Kampf, que os judeus eram para ser perseguidos? Alguém sabe o motivo da perseguição? O porquê do ódio, entre aspas, dele em relação aos judeus? Porque eles se achavam Deus? Oi? Porque eles se achavam Deus? Não. Ele tinha... Existem até várias teorias, né, na internet. Se você colocar lá no Google assim, por que Hitler odiava os judeus, vai aparecer uma porrada de coisa. Exemplo, quer ver? A mãe de Hitler morreu... Estou dizendo que isso é verdade, não. Estou dizendo que são coisas, são teorias conspiratórias, né? São hipóteses, são viagens que colocam na internet falando de por que de Hitler odiar os judeus. Uma é essa. A mãe de Hitler morreu numa cirurgia e o médico era judeu. Ela pode... Quer dizer, ela morreu na cirurgia, sim. O médico podia ter sido judeu? Sim. Né? Outra coisa, Hitler, na sua adolescência, foi traído por uma menina judia, ou seja, levou um chifre de uma judia vadia, e aí ficou com raivinha dos judeus. Outra coisa, o reitor da Faculdade de Arte de Berlim era judeu, e deu a bolsa para os judeus. Tudo isso vocês vão achar troço pra cacete ali
na internet falando do porquê do ódio de Hitler em relação aos judeus. Mas preste atenção, essa perseguição de Hitler em relação aos judeus, como eu falei para vocês, ele era um cara muito esperto, ele era um cara muito inteligente, tá? Ele era um cara... Então, aí você tinha que detestar os K-pop aí. Se fosse por conta disso, né? Quanta gente que tá matando os outros, detestando os outros, e por conta de chifre, por conta de fora que levou. Não dá certo. Então, mas não foi isso, não foi por causa disso. Então, não foi por causa disso que ele... deixa eu só ver um negócio aqui. Como faz? Tá. Não foi por causa disso que ele perseguiu os judeus. A gente sabe que o povo judeu, né, desde lá na antiguidade foi muito perseguido, e até hoje o povo judeu tem a fama de ser um povo rico. E tem a fama também de no popular, né, vamos falar no popular, ser pão duro. Não estou dizendo que todos os judeus, todos os descendentes de judeus são ricos, mas tem a fama. Aí você pega, por exemplo, a H. Stern, que é uma joalheria famosa, uma das maiores do mundo, foi criada pelos judeus. Você pega grande parte daquelas lojas na Quinta Avenida de Nova York, pertenciam e pertencem a judeus. Enfim, muitos judeus na Alemanha tinham uma condição econômica muito forte, entendeu? Econômica muito grande. E Hitler, nos seus discursos, como ele fez aqui, ele dizia que os judeus, durante a Primeira Guerra Mundial, poderiam ter ajudado mais a Alemanha. Com o dinheiro que eles tinham, né, poderiam ter ajudado, até mesmo na questão ali do Tratado de Versalhes, enfim. O motivo verdadeiro da perseguição de Hitler em relação aos judeus é a questão econômica. A questão econômica. E foi exatamente com isso que ele começou, tá? Não estou dizendo que ele tirou a Alemanha da crise com o dinheiro dos judeus, não. Mas ele começou a tirar a Alemanha da crise com o dinheiro dos judeus. Como? Começou a confiscar o dinheiro dos judeus. No primeiro momento, ele pegava o dinheiro dos judeus só da Alemanha e colocava os caras aonde? Nos guetos. A partir da Noite dos Cristais de novembro de 1937, ele começou a invadir as casas, as sinagogas, as lojas dos judeus, capturar os judeus e colocar nos campos de concentração. E aí, ó, o baba-ovo, né, o puxa-saco dele, careca aqui, Mussolini, ó, começou a fazer o mesmo. Então, com o dinheiro dos judeus, ele começa a tirar a Alemanha da crise. Porque com esse dinheiro, ele começa a investir em quê? Naquilo que Roosevelt fez e naquilo que tanto ele quanto Roosevelt copiaram de Napoleão. Foi a criação de emprego, através, né, da realização de obras públicas que seriam úteis depois, através da reativação, né, através da fortificação da indústria alemã. Parte dessa indústria bélica. Ele vai começar a intervir na economia, característica de regime ditatorial, intervenção do Estado na economia. Enfim, ele faz com que a economia, a engrenagem econômica da Alemanha, comece a circular. O capital inicial que ele usou para isso foi o dinheiro dos judeus. Não estou dizendo que ele tirou a Alemanha do buraco só com o dinheiro dos judeus, mas o capital inicial, aquele dinheirinho que ele precisava para começar, foi esse dinheiro aí dos judeus. Tá? O que pesava mais, o ódio dele pelos judeus ou pelos negros? Não entendi. O que pesava mais, o ódio dele pelos judeus ou pelos negros? Olha só, aí a questão, ele perseguia os negros, sim, mandou prender muitos negros, só que na Alemanha, naquela época, não existia tanto, né? Tinha mais judeus. Mas aí não era questão, eu odiava mais negro, odiava mais judeu, odiava mais cigano. Ele mandou encarcerar, ele mandou levar para os campos de concentração todos aqueles que eram, entre aspas, diferentes a ele. Não só na questão racial, na questão religiosa. Né? Pessoas de religião diferente da religião cristã dele, que ele se dizia cristão, ele mandou levar para a concentração. Pessoas de oposição política, pessoas de opção sexual. Então, qualquer um que pensasse, que agisse, que fosse de orientação diferente da dele, ia parar nos campos de concentração. Tá? Aí, a questão militar. Como ele faz para recuperar a Alemanha militarmente falando, sendo que tinha lá o Tratado de Versalhes, criado pela Liga das Nações,
que dizia que a Alemanha não podia ter um exército com mais de 100 mil homens. Só nessa foto aqui, ó, deve ter mais de 1 milhão de soldados. Nessa aqui também. Só para vocês terem noção, a Alemanha começa a Segunda Guerra Mundial com aproximadamente 4 milhões de soldados. E o Tratado de Versalhes, assinado no fim da Primeira Guerra, dizia: a Alemanha não pode ter mais de 100 mil militares. Então, como ele fez isso? Outra coisa. O Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não podia ter fábrica de nada ligado à guerra. A Alemanha não podia fabricar nenhum capacete de guerra. Tinha que comprar tudo da Liga das Nações. Como França e Inglaterra estavam quebrados, comprar dos Estados Unidos. Só para recapitular, né? Liga das Nações era formada Estados Unidos, Inglaterra e França. Tá? Então, a Liga das Nações fez o Tratado de Versalhes, obrigou a Alemanha a assinar. Na parte militar, a Alemanha é desmilitarizada. E como que Hitler faz isso? Você vê, começa a guerra com 4 milhões de soldados e com o que tinha de mais moderno, ó, com o que tinha de mais moderno em armas. Ó, só para vocês terem noção. Ó. Daqui a pouco eu vou falar de cada uma dessas coisas aí. Como ele fez isso? Como eu já disse agora há pouco. Ele passou a não cumprir mais o Tratado de Versalhes? Mas aí, olha só, eu não vou cumprir mais e dane-se. Não. Não era assim. A Liga das Nações, principalmente Inglaterra e França, que estavam no mesmo continente, França que era vizinho ali, tinha que fiscalizar. Era um tratado de paz, que era um tratado de guerra. Observa o mapa aqui, ó. A Alemanha ou a França aqui, ó. A Bélgica aqui, ó. A Suíça aqui, ó. Mas aqui a divisa da França com a Alemanha. A França tinha que vigiar. A Inglaterra tinha que vigiar. Os Estados Unidos, tudo bem, estava lá do outro lado do Atlântico. Né? Mas Inglaterra e França tinham que vigiar se Hitler estava seguindo o Tratado de Versalhes. É aí que entra a genialidade dele. Como eu falei, ele agia pensando na frente, né? Ele agia pensando no que iria conseguir fazer no futuro. Ou seja, ele era um cara maquiavélico. Né? Maquiavel que agia muito assim, pensava lá para ter o benefício lá na frente. Não, eu vou fazer assim agora e lá na frente eu vou me dar bem. Foi exatamente o que ele fez. Vamos analisar com calma. Fala. Eu entrei agora há pouco, eu não peguei você falando dos campos de concentração. O povo Fala mais alemão, alto um pouco. O povo alemão sabia o que acontecia nos campos de concentração? Não. Falava que era um negócio bonitinho. Tipo, o povo alemão só vai saber dos horrores do campo de concentração no final da Segunda Guerra. Eu vou falar disso mais na frente um pouco. Não vou falar nem de campo de concentração agora, vou deixar para falar quando a gente for falar de Segunda Guerra. Mas o povo alemão achava que era simplesmente um presídio, era um local para onde os judeus e outras pessoas que não agradavam Hitler, no final das contas também não agradavam os alemães, eram levados para serem afastados da sociedade. Eles não sabiam dos horrores que aconteciam no campo de concentração, que a gente vai falar quando for falarmos de Segunda Guerra, tá bom? Tá bom. Mas vamos voltar cá. Então, Liga das Nações, puniu a Alemanha desmilitarizada. Agora, preste atenção no seguinte. Isso, o Tratado de Versalhes, foi no final da Primeira Guerra. Ok? 29 estoura a crise mundial. Capitalismo, ó, em baixa. Fortalecimento dos regimes totalitários e do socialismo, e do comunismo soviético. Então, temos aí, nesse contexto em que Hitler assume o poder, década de 30, a seguinte situação política. Capitalismo balançando ainda por conta da Grande Depressão Econômica. Regimes nazifascistas ganhando força, ficando fortes, e comunismo, as ideias comunistas vindo para o oeste do europeu, ou seja, para a Europa Ocidental com toda a força. Então, a gente tem 3 formas políticas aí, 3 formas de governo. Capitalismo balançando, nazifascismo ganhando força e comunismo soviético indo para a Alemanha Ocidental com força também, de forma muito rápida. Aí, tá vendo aqui, ó? Isso aqui são discursos, são imagens de discursos, né, de movimentos que Hitler fez. Olha a quantidade de pessoas que estavam aqui. Essa galera aí era obrigada a ir para a ICB? Era. Mas vocês podem ter certeza que 90% ou às vezes até mais por cento dessas pessoas que estavam aqui porque queriam. Somente os soldados mais jovens, queriam lutar pelo seu país, queriam mostrar amor pelo seu país,
queria defender o seu país, queria defender o grande ídolo que era Hitler. Tá? Então, nesses discursos aqui, Hitler falava mal da Liga das Nações, criticava a Liga das Nações pelo que a Liga das Nações fez com a Alemanha ao final da Primeira Guerra. Vocês acham que sim ou não? Que sim. Sim. Sim, lógico que sim. Se ele não criticasse a Liga das Nações, a Liga das Nações falava, tem coisa estranha, mas ele criticava, ele falava, ó, a Liga das Nações, Inglaterra, França, Estados Unidos agiram errado com a gente, humilharam a gente, tá? Até então, tudo normal. Mas a grande sacada dele, a grande jogada dele, a grande esperteza dele, foi o seguinte, ele falava muito mal de quem? Falava mal da Liga das Nações, mas ele esculhambava quem? Qual foi a outra forma de governo que eu falei que estava vindo com força da Europa Oriental para cá, do leste europeu para cá, parece que a gente está na Europa, para a Europa Ocidental? O socialismo. As ideias comunistas. Então, nos seus discursos, ó, lembra? Regimes, ó, nazifascistas, ó, anticomunista. Então, nos seus discursos, Hitler marretava, falava muito mal, criticava muito o comunismo soviético e a figura de Stalin, que era um outro ditador, que era um outro governante totalitário, governante do stalinismo. Então, nos seus discursos, ele criticava a Liga das Nações, sim, mas ó, esculhambava o regime comunista. Ele dizia, o que a Liga das Nações fez com a gente foi uma sacanagem, humilhou a gente, mas nós temos que ter cuidado com o avanço das ideias comunistas, vamos barrar o comunismo, enfim. Esses discursos chegavam até a Liga das Nações, esses discursos chegavam até a Alemanha, desculpa, chegavam até a França, Inglaterra e Estados Unidos? Chegavam. E aí, foi aonde a Liga das Nações entrou pelo cano. Foi onde a Liga das Nações deu mole, foi onde a Liga das Nações foi enganada. A Liga das Nações pensou assim, bom, ele está falando mal da gente, mas está criticando muito, falando muito mal, atacando muito a figura de Stalin. Então, quando ele começa a reativar a indústria da Alemanha e aos poucos vai reativando a indústria bélica, o que Estados Unidos, Inglaterra e França, ou seja, o que a Liga das Nações pensa? Vamos deixar esse doido se rearmar? Vamos deixar esse maluco se reestruturar? Porque aí ele vai atacar Stalin. Stalin, que é outro louco, é outro, né, ditador, vai fazer o quê? Qual era a ideia da Liga das Nações? Hitler ataca Stalin. Stalin iria fazer o quê? Atacar de volta. Muito obrigado. Contra-atacar. Então, a Liga das Nações estava se achando a malandrona, estava se achando a espertona. Pensou, a gente deixa Hitler se armar, ele ataca Stalin, Stalin contra-ataca, a gente mata dois coelhos com uma paulada só, ditado popular. A gente se livra de dois problemas, a gente se livra do nazismo alemão e do comunismo soviético. A Liga das Nações estava se achando. Só que o mole que a França, principalmente, deu, até Estados Unidos também, principalmente a França, por conta do mapa ali que eu mostrei que era vizinho, é que eles deixaram o cara se rearmar muito. Eles deixaram o cara se reestruturar muito. Aí um aluno uma vez falou para mim assim, não, ele fazia as coisas escondidas. Não tem como, gente. O homem vai criar aí, ó. Olha isso aqui. Tá vendo o cursor do meu mouse passando? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui era um canhão de guerra, o Grand Rudolph, eu acho o nome. Era um canhão de guerra tão gigantesco que tinha que passar por trilhos de trem. Vocês terem noção do tamanho, olha o tamanhozinho do cara aqui em cima, ó. Olha o tamanhozinho dos caras aqui embaixo, longe do trem. Olha o tamanhozinho desse cara aqui, ó. Era um grande canhão de guerra, canhão gigantesco. A Luftwaffe foi a aviação mais poderosa no início da Primeira Guerra. A Luftwaffe só foi derrotada porque ela teve que enfrentar a aviação estadunidense, a Real Força Aérea Britânica e a aviação francesa, além de outras aviações, inclusive a aviação brasileira. E ela sozinha tem que dar conta, porque era a aviação mais moderna. Os tanques de guerra de Hitler eram moderníssimos, eram poderosíssimos. Assistam o filme Corações de Ferro, que vocês vão ver um pouco sobre isso. É bem legal, baseado em fatos, né, reais, que conta a história de algumas batalhas com tanques de guerra do lado dos aliados e do exército alemão.
as metralhadoras de assalto, né, essas metralhadoras para serem usadas nas mãos, a dos alemães tinha um poder de letal muito grande, eram leves, eram fáceis de carregar. Fora os submarinos, né, dos alemães que já estavam dando trabalho desde a Primeira Guerra. Então, como que o cara ia fazer, olha só, um canhão desse aí escondido? Como que o cara ia criar milhares de aviões, milhares de tanques, milhares de submarinos, milhares de navios, treinar 4 milhões de soldados escondidos? Impossível. Foi o que eu falei para o aluno uma vez. Um ou outro laboratório escondido, ele tinha, lógico, ele tinha. Mas tudo isso escondido não tinha como ter. Então, né, a Liga das Nações foi enganada. Foi enganada e foi enganada bonita. Sabe por quê? Daqui a pouco eu volto nessa imagem. Porque quando ele se reestrutura militarmente falando, chega lá por volta de 1938, ele começa a pôr em prática o seu desejo expansionista. Ele começa a pôr em prática o chamado espaço, o seu chamado espaço vital. Questão do pan-germanismo. Ele dizia que todos os alemães e descendentes de alemães tinham que viver no mesmo lugar no mundo. E esse lugar seria a Europa. Tá? E aí, quando ele começa, né, com isso, o primeiro país que ele vai dominar vai ser o seu país de origem, ó, a Áustria. Ele vai, quando domina a Áustria, ele faz um acordo com o Stalin. Aí ele, rebenta para a Liga das Nações. Que foi esse acordo dele com o Stalin? O chamado Pacto Ribbentrop-Molotov. Tem que saber esse nome, CB? É bom. Mas esse pacto também é conhecido como Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Ou Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. A mesma coisa. São 3 nomes para a mesma coisa. Né? Ribbentrop era um general da Alemanha que se encontrou com o general Molotov num trem no meio de uma floresta na Europa. Né? Porque eles não iriam ser doidos de colocar Hitler e Stalin no mesmo trem. Então, colocaram lá o general Ribbentrop da Alemanha, o general Molotov. O general Molotov, que inclusive, né, durante a Segunda Guerra, criou o coquetel Molotov, que ajudou bastante os soviéticos na luta contra os nazistas. Mas, enfim, ele se encontra assim nesse pacto. Esse pacto significava o quê, CB? Que Hitler não atacaria a União Soviética e vice-versa. Por isso que eu fiz esse sinalzinho feio aqui para vocês. A Liga das Nações entrou pelo cano. Se Hitler e Stalin assinam um acordo de um não atacar o outro, é lógico que ele iria voltar a força dele contra a Liga das Nações. É lógico que no primeiro momento ele ia voltar a força dele contra a França e a Inglaterra. É lógico que nesse momento, francês, inglês e estadunidenses pensaram, demos mole. Tá com a cara de bobo, pensando assim, esse cara enganou a gente. E enganou. E além de Hitler, né, se prontificar a não atacar a União Soviética, e a União Soviética se prontificar a não atacar a Alemanha, eles dividiram o território polonês. Lembrando que aqui, Bielorrússia e Ucrânia aqui nesse mapa, esses países aqui já faziam parte da União Soviética, tá? Então, a Polônia aqui já tinha União Soviética. Então, eles dividem a Polônia. O lado oeste da Polônia era a área de influência da Alemanha e o lado leste da Polônia, a área de influência da União Soviética. E aí, o que vai acontecer? Depois de invadir a Áustria, Hitler invade a Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, né? Hoje República Tcheca e Eslováquia, como está dividido aqui, mas antigamente isso aqui era tudo um país só. E aí, como a Polônia já estava dividido com a Rússia não, com a União Soviética, para cá ele não tinha mais ninguém. Se vocês observarem, já era a União Soviética. Daqui para cá já era a União Soviética. A Áustria, a Tchecoslováquia, ele já tinha dominado. Polônia já estava sob a da União Soviética, aqui já era a União Soviética. Acabou. No momento em que ele fala o seguinte, não, vamos invadir logo a Polônia, vamos pegar o que é nosso, o lado leste fica da União Soviética, o lado oeste é nosso, nós vamos invadir. Ele vai e invade a Polônia no dia 31 de setembro, dia 1º de setembro de 1939. Quando ele invade a Polônia, França e Inglaterra, deu ruim. Ele não tem mais para onde ir para o lado leste, que já é a União Soviética, ele tem um acordo com o Stalin. Ele vai voltar com certeza as forças para cá. É exatamente o que ele faz. No momento em que invade a Polônia, França e Inglaterra falam a Hitler. Vamos botar logo as cartas na mesa e vamos começar a resolver a nossa situação. Está declarada a Segunda Guerra Mundial. Quando começa a Segunda Guerra com a invasão da Polônia. Mas aí só voltando nessa questão aqui, do poderio bélico que Hitler tinha, né?
que a Alemanha tinha, de mais moderno em equipamentos de guerra, mas vocês observam que tinha o grande Rudolf, né? O grande canhão, a Luftwaffe, poderosíssimo mesmo. Inclusive Hitler, né? Ele vai participar da guerra, ele não, né? A Alemanha vai participar da Guerra Civil Espanhola, lembrando que a Espanha era governada por Francisco Franco, outro ditador fascista, e aí acontece a Guerra Civil, né? Onde grande parte da população queria acabar com o fascismo espanhol, e aí o Francisco Franco fala, ó, meu amigo, dá uma força aí, porque, só para vocês terem noção, Espanha daqui, passar pela França e Alemanha. Então, Francisco Franco, governo, e tinha Portugal de Salazar também. Francisco Franco estava perdendo a Guerra Civil, e aí passa o fio para Hitler e fala, ó, tá dando ruim aí, vê o que você pode fazer para nos ajudar. Hitler, não, deixa comigo. Vou ajudar vocês militarmente, sim. Só um minuto. Vou ajudar vocês militarmente, sim. Porque Hitler era bonzinho, Hitler era um cara bacana, Hitler era um cara parceiro, um cara legal? Não. Não. Ele aceita participar da Guerra Civil Espanhola, a Alemanha participa da Guerra Civil Espanhola, mas principalmente para testar, ó, a sua Luftwaffe. A aviação alemã teve uma participação importantíssima na Guerra Civil Espanhola, dando, inclusive, né, a vitória para Francisco Franco, que se mantém no poder, né, na Espanha. Tá? Ele faz isso porque ele queria testar as armas dele. Nada melhor para você testar arma que numa guerra, gente. Então, ele não tinha começado a guerra ainda. Quando o governante da Espanha virou e falou assim, me ajuda aqui que o negócio está ficando feio, ele prontamente botou lá a sua Luftwaffe e alguns milhares de soldados para ajudar os espanhóis. Ajudar, né? Os espanhóis, eu digo, os que queriam manter a ditadura espanhola, né? Porque a maioria queria o fim dela e acabaram sendo derrotados. Porém, olha só, dessa imagem aí, no caso dessas imagens, né, o grande Rudolf, a Luftwaffe, os tanques, as metralhadoras modernas, os submarinos e os jovens, qual era a arma mais potente que Hitler tinha em suas mãos? O exército. Oi? O exército. Não estou conseguindo ouvir o que você está falando. Eu ouço alguma coisa, mas não consigo ouvir tudo. Tento falar mais perto do microfone, mais alto. O exército. O exército é... Só um minuto. Os tanques? Só um minuto. Na verdade, se vocês observarem essa foto aqui, eram jovens, né? Eram jovens. E era exatamente essa grande força que Hitler tinha em suas mãos. Desculpa a expressão, mas olha a cara desses três babacas aqui, ó. Desses três aqui, ó. A imagem está pequena, deixa eu ver se consigo ampliar, depois eu boto ela no lugar de novo, ó. Ih, não saiu. Saiu atrás da outra. Por causa de que isso? Vai para lá. Olha só essa imagem aqui, ó. Olha a cara desses três aqui, ó, olhando para Hitler de que maneira? Eles estão olhando para Hitler encantado, né? Esses jovens, é lógico, esses aqui, muitos desses aqui não podiam lutar ainda, porque eram menores de idade. Mas esses rapazes, com certeza, já tinham idade, né, para se alistar. Então, a grande força que Hitler tinha em suas mãos eram os jovens que o admiravam. Os rapazes jovens da Alemanha tinham Hitler, como alguém falou mais cedo, como um verdadeiro Deus, o idolatravam. Então, essa era a grande força, essa era a grande arma que ele tinha em sua mão. O exército alemão era muito forte por conta do empenho dos seus soldados em lutar em nome de um ditador, em nome de uma causa que eles achavam que era justo que fosse lutada. Tá? E vai ser exatamente isso que vai dar tanta força à Alemanha na Segunda Guerra. Porque se vocês forem parar para analisar, né, a Alemanha, na Segunda Guerra, ela teve tudo bem, Itália, o Japão não, que estava lá do outro lado, tinha outros países, mas ela não vai lutar sozinha contra a França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Austrália, Canadá, e deu muito trabalho por conta desse amor, vamos dizer assim, que esses jovens soldados tinham por esse cara. Esses discursos aqui, como eu falei, ó, esses caras estavam aqui porque idolatravam, gostavam de ouvir o que Hitler tinha para dizer. Né? Eu vi recentemente no Instagram uma imagem que serviu para ilustrar uma coisa que eu já tinha lido há muito tempo atrás.
a imagem era como? Um teatro, né? O fotógrafo pegou a fotografia assim da cortina. De um lado estava Hitler, de frente para o espelho, e do outro o público no teatro, esperando ele começar o seu discurso, né? E o que essa imagem mostrou? Que eu já tinha lido um tempo atrás, que ele, toda vez que ele ia discursar para alguém, para centenas de pessoas ou para milhões de pessoas, como ele está fazendo aqui nessas fotos, antes ele discursava para ele. O discurso que ele fazia, ele antes fazia para ele. E se ele não se convencesse daquilo, ele não fazia. Ele só discursava para milhares, para centenas ou para milhões de pessoas, depois que ele discursasse para eles e ele se convencesse que aquilo lhe estava bom. Ele dizia, no momento que ele conseguisse convencer, ele conseguia convencer qualquer um a fazer o que ele queria. E realmente era mais ou menos isso que acontecia. A população alemã, é lógico que foi enganada, né? Mas a população alemã o adorava, como teve uma colega que perguntou. Se a população alemã sabia do que acontecia nos campos de concentração. Não sabia. Muitos não sabiam nem que eram presídios. Alguns achavam até que eram campos, né? Casas. Campos e... Fugiu outra palavra. Locais de repouso para onde os judeus eram levados. Não sabiam dos horrores que aconteciam lá dentro. Tá? Acho que teve uma cena naquele filme Menina do Pijama Listrado, que quando o soldado fala para a mãe do menino que eles são piores quando são queimados, ela ficou surpresa, porque acho que não sabia. Porque ali, na verdade, num primeiro momento, né, quando Hitler começa a mandar os prisioneiros para o campo de concentração, não só judeus, depois que os caras estavam exauridos de tanto trabalhar, eles eram executados. No primeiro momento, a execução era com fuzilamento. Mas quando começa a guerra, precisava guardar, né, munição. Não podia sair gastando munição à toa, assim, vamos dizer, né? Precisava, fugiu a palavra agora, preservar, né? Guardar ali a munição, e aí criaram a câmara de gás. Matava mais gente de uma vez só, sem gastar muita munição. Tá? E aí começa, então, a guerra, né, com a invasão da Polônia e Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar numa outra oportunidade. Deixa eu falar com vocês. Eu trouxe aqui também alguns exercícios. Eu ia começar hoje com uns exercícios lá de iluminismo. Mas como a gente acabou de falar de regime totalitário, professor, são 5 questõezinhas apenas sobre nazifascismo, né? Eu vou compartilhar com vocês para a gente responder junto. Pode ser? Depois você pode mandar o slide para a gente? Posso, depois eu mando depois eu mando para as meninas para elas encaminharem para vocês. Oi? Fala, Gabriela. De todas as matérias até hoje. Tá. Ó, vê se vai aparecer para vocês aí a apostila. Apareceu? Sim. Então, a primeira aí, ó, é uma questão do IFE, né, do Ceará, porque o IFE, não sei se vocês sabem, ele tem Instituto Federal, né, ele tem no Brasil todo. Caso vocês IFE, IFF, que é Instituto Federal Fluminense. Vizinho aqui tem IFES, IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, IFMG, IFSP, IFCE, que é Instituto Federal do Ceará, ou seja, Instituto Federal no Brasil inteiro. Tá? Diz assim, ó. O século passado ficou conhecido como o breve século XX. O século passado ficou conhecido como o breve século XX. A afirmação do historiador Eric Hobsbawm, né? Um dos maiores estudiosos desse momento histórico. Os livros dele são maravilhosos, né? A Era dos Extremos, a Era dos Impérios. Eu tinha a Era dos Extremos que eu emprestei a um colega de faculdade, até hoje o Lampeto não me devolveu. Eu acho que, pelo visto, nem vai devolver, né? Porque eu nunca mais nem vi o cara. Mas o Eric Hobsbawm é maravilhoso. Era, né? Que ele faleceu em 2012. E aí diz, continuando a questão, durante o período entre guerras, o mundo conheceu os horrores dos regimes totalitários.
que dominaram a Europa e influenciaram outros governos mundo afora. Dentre as características que marcaram os regimes fascistas, destaca-se ou destacam-se o quê? Item 1. Presença do nacionalismo. Isso é característica de regime totalitário? Sim. 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 Então, item 1 está certo. Tá? Então, só exclui aí o item D. Item 2. Culto à personalidade dos líderes, culto ao líder, né? Adoração ao líder, adoração a Hitler, a Stalin, a Mussolini. Quer dizer, Stalin não era fascista também, mas era um regime totalitário. Item 2 certo? Sim, Sim. Sim? sim. Muito bem. Item 2 também dá certo. Então, pode ser só a opção B ou a opção E. E aí, para matar a questão. Terceiro item, Estado autoritário. Sim, Os regimes Sim. fascistas eram regimes autoritários? sim. 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 Isso aí. A alternativa Então, é. todos os itens estão certos. Então, só pode ser a letra E. Muito bem. Então, resposta dessa primeira questão aí, letra E. O que vai acontecer? Vai ter questão, gente. A gente hoje falou de regime totalitário. Vamos resolver a questão. Aí vai cair uma questão, mas como a gente está falando de regime totalitário, vai dar para acertar fácil. Mas na hora da prova, não vai vir assim, essa quarta questão é uma questão sobre regime totalitário. Não, essa quinta questão é uma questão que vai falar sobre o primeiro reinado. Não, vai vir a questão e aí o aluno tem que lembrar. É isso que é o grande problema, é isso que é a grande dificuldade que às vezes os alunos enfrentam, tá? Mas vamos lá. Seguindo. 2, a Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Tá colocando questão de universidade para a gente? Eu coloco sem problema e dá para fazer de boa. Acho até que é melhor, né? Para testar a capacidade de conhecimento do aluno. É lógico que eu não coloco uma questão absurda para o aluno e às vezes até para o professor resolver. Né? Como, por exemplo, eu já peguei questão do vestibular que eu não soube resolver, como tem colegas de outras áreas que também pegam e têm dificuldade para resolver. Tá? Mas todas essas que eu coloquei nessa apostila aí, eu fiz em cima, né, da capacidade que eu sei que os alunos têm para responder e nada do que eu não dei, do que eu não trabalhei com o aluno, tá? Mas vamos lá. Ó, Oi? Vamos lá. Diz assim a questão. Nas primeiras sequências de O Triunfo da Vontade, filme alemão de 1935, Hitler chega de avião como um esperado Messias, né, o Salvador. O bimotor plana sobre as nuvens que se abrem à medida que ele desce sobre a cidade. A propósito dessa cena, a cineasta escreveria: o sol desapareceu atrás das nuvens, mas quando Führer chega, os raios de sol cortam o céu hitleriano. Auxiliar o nazismo, né, o triunfo da vontade, 1986. O texto mostra algumas características centrais do regime nazista. E aí? Essa descrição do filme está falando aí? Uma propaganda usada no governo, uma boa propaganda, né? E de Hitler como salvador, de Hitler como grande Messias, né? Como alguém falou mais cedo aí, de Hitler sendo endeusado. Tá? Então vamos lá para o item A. O desprezo pelas manifestações de massa e a defesa de princípios religiosos do catolicismo. Eu vou ler os itens todos e depois vocês vão dizer qual que vocês acham que é. B. É só a B e a C? Não, tem a D e a E que eu vou mostrar para vocês ainda. B. Aí. A glorificação das principais lideranças políticas e a depreciação da natureza. O uso intenso do cinema como propaganda política e o culto da figura do líder. Agora vou voltar aqui um pouquinho. Sobe, cadê? Ó. A valorização dos espaços urbanos e o estímulo à migração dos camponeses para as cidades. E o apreço pelas conquistas tecnológicas e a identificação do líder como um homem comum. Eu acho que é a C.
Agora é com vocês. Você acha que é a C, Eu né? acho que é a B. É C. Então falaram aí para mim C. Mais o quê? Todo mundo falou C, alguém falou outra? Eu falei B. B de bola? Isso. Você acha que é a B? Então, ó, deixa eu vir por aqui, onde já está aparecendo. E tem E, não é. Apreço pelas conquistas tecnológicas na identificação do líder como um comum. O fato dele estar vindo das nuvens dizendo que ele é um Messias não mostra ele como um homem comum. Não está errado. Agora o D, valorização dos espaços urbanos, estimula a migração camponesa. Onde que o trecho está falando de migração camponesa para a cidade? De valorização de espaço urbano. Tem nada a ver o D. Agora vamos para as outras aí que falaram lá embaixo. A, desprezo pelas manifestações de massa. Não estou vendo falando nada de manifestação de massa aí. Princípio religioso aí, ele como um Deus, ele um Messias. Vai ter um pouco a ver, mas a primeira parte não. A glorificação das principais lideranças políticas, beleza. Mas e a depreciação da natureza aí? Aonde está a depreciação da natureza? Pelo contrário, está até valorizando a natureza, o sol que aparece quando Hitler chega. Aí era o uso do cinema como propaganda política. Lembra que os meios de comunicação eram censurados, né? Tinha que fazer uma boa propaganda do governo e o cinema era usado. O cinema foi usado para fazer propaganda na ditadura militar no Brasil também. Então, o cinema foi usado por Hitler, o cinema foi usado por Mussolini, e o culto da figura do líder, como um Messias, como um Salvador. Onde é que fala assim, ó, o céu estava escondido atrás das nuvens, mas quando Hitler apareceu, as nuvens se abriram para o céu aparecer para ele, né, para o céu hitleriano. Tá? Então, aí é o culto da figura do líder e o uso do cinema, das rádios, dos jornais, como meio de comunicação para fazer a propaganda do regime totalitário. CB, Tá bom? Oi. eu tô com uma dúvida. Como que os alemães descobriram depois a questão do Holocausto? Dos campos de concentração? Isso. Ué, porque... Só um minutinho. Por conta dos aliados. Os aliados mostraram os horrores que aconteciam, principalmente nos Estados Unidos, né? Depois começou a mostrar os horrores que aconteciam nos campos de concentração. Depois que acabou a guerra, os campos de concentração foram abertos e aí os alemães, né, passaram a ter acesso. Foram feitas filmagens, foram feitas fotografias do que acontecia lá dentro. Das fornalhas onde queimavam os corpos, dos buracos, né, das valas coletivas onde eram internados os corpos, as experiências. E o próprio governo alemão tinha fotos. O próprio nazismo, né, os próprios dirigentes, os próprios generais nazistas tinham fotos dos horrores para registro dali. As experiências tinham que ser registradas. Então, tudo isso depois foi colocado a público pelos aliados, principalmente Estados Unidos. Ok? Ok. Vamos para qual questão agora? Terceira, né? A terceira. Ó, Universidade Federal de Uberlândia. Sobre as características da propaganda nazista, assinale a alternativa correta. Tá? Diz assim, ó, a ascensão de Hitler se deu pela natureza científica de suas afirmações, sendo a propaganda e o terror utilizados apenas quando se tratava de oposição política. Ele usava propaganda e o terror só para opositores políticos? Não. Não. A propaganda utiliza fundamentos dissociados da cultura e das disposições sociais da população. Por essa razão, usa de insinuações indiretas e veladas. O terror e a propaganda... Aí vai só até a letra D, tá? Não vai ter a letra E, não. O terror e a propaganda tiveram semelhante grau de importância no estabelecimento da ideologia nazista, ao mostrar à população os benefícios de quem a ela aderisse e horror destinado aos inimigos. D. A ameaça à efetiva violência
O uso político da ciência e a propaganda alinhada aos princípios culturais de um povo nunca foram usados como estratégia de doutrinação de massa? Eu acho E que é aí? B. Acho que é a C. Vocês estão falando Acho muito que é a baixinho, não C. estou conseguindo entender. C. Letra C. Letra C. C. Alguém falou D ou B aí que eu não consegui identificar. B. Falaram B. B de boi. Isso. Isso. Mais alguém? Só estou ouvindo 3, 4 meninos falando aí. Tem 20. Deixa eu ver aqui. Tem 23 na sala e só 3 falando. C. Hein? C. C. Fala mais alto. Fala C. Então vamos lá. Ó, B. A propaganda utiliza fundamentos dissociados da cultura. Fundamentos dissociados da cultura e das disposições sociais da população. Por esta razão, usa de insinuações indiretas e veladas. Não. Não tem aí propaganda, usou fundamentos sociais da cultura e fundamentos da própria cultura alemã, mas o que está errado aí, ó, das disposições sociais da população, beleza? Mas por essa razão usa de insinuações diretas e não era velada, era uma coisa que era mostrada para o público. Mas só mostrava o lado bom, o lado ruim não. Tá? O C, o item C. O terror e a propaganda tiveram semelhante grau de importância no estabelecimento da ideologia nazista? Sim. Olha o que fala. Ao mostrar à população os benefícios de quem ela aderisse. Fazia propaganda, quem gostava, achava legal, batia palma. Mas quem era o contrário, ó, sofria, né, com a violência e horror destinado aos inimigos. Quem fosse contrário a qualquer coisa que Hitler gostasse, pensasse, aderisse, sofria, gente. A repressão, sofria a violência e ia parar até nos campos de concentração. Então, a resposta correta aí nessa terceira questão é o item C. D está errado porque a ameaça à efetiva violência, o uso político da ciência e a propaganda aliada aos princípios culturais de um povo nunca foram usados. Está errado aí, foram usados sim. A ameaça, o uso da força, o uso da política, o uso da ciência, a propaganda, tudo isso foi usado. Tudo isso era característica do regime nazifascista, no caso aí do regime nazista. Tá? Então, resposta correta dessa terceira questão, letra C, de Carlos. Terceira. Não vai, não fica no meio termo, né? Tem que ser... Ó. Pronto, não, foi muito agora. Caramba! Ó. Universidade da onde agora, não sei. Vamos lá, 2011. O totalitarismo foi um fenômeno político. O totalitarismo foi um fenômeno político da Europa do pós-Primeira Guerra, que acentuou as tensões políticas de então, contribuindo para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Na Europa Ocidental, países como a Alemanha, a Itália e a Espanha assistiram os governos baseados em preceitos totalitários. Sobre essa realidade, é correto afirmar que item A. A ascensão política de Hitler na Alemanha não contou com o apoio de manifestações populares nem com a receptividade de suas propostas políticas em eleições? Está errado, né? Está errado. Hitler teve o apoio popular, sim, de massa, e as propostas políticas dele foram muito bem-vindas na política, sim. Lembrem que o Partido Nazista foi o vencedor das eleições de 32, então item A errado. Esquece item A. B, de Bruno. Na Itália, Mussolini só conseguiu chegar ao controle do Estado com o apoio do Partido Nazista Alemão? Não. Mussolini assumiu primeiro do que Hitler. Mussolini assumiu em 22, assumiu, né, o cargo de o Duce, do grande líder, em 22, Hitler só em 34, 12 anos depois. Então, item B, errado. C, de Careca. O caráter antissemita do totalitarismo de direita só se manifestou de forma acentuada na Itália fascista. O que é antissemitismo, gente? É o ódio ao judeu? Pensei que são os judeus. Então, o caráter antissemita do totalitarismo só se manifestou na Itália? Não. Na verdade, começou na Alemanha depois que a Itália, depois que Mussolini, para babar um ovo de Hitler ali, perseguiu
perseguiu os judeus também. Então, item C de Carlos Careca, errado. D, de dinheiro. O apoio da Alemanha nazista foi de suma importância para a vitória das forças de direita na Guerra Civil Espanhola e para a subida de Franco ao poder? Não. Não? Vamos ver aí. Apesar de compactuar com posturas políticas da Alemanha hitlerista, a Alemanha permaneceu neutra durante toda a Segunda Guerra? Não. A Alemanha estava ali do lado da Itália e do Japão no eixo. Aqui, a resposta D. Acabei de falar da Guerra Civil Espanhola, né? Que era a guerra entre os que queriam acabar com a ditadura e que queriam que Franco assumisse o poder, como assumiu, né? Como se manteve no poder até depois da Segunda Guerra Mundial. Porque quando começa a guerra, a Espanha sai fora. Aí Franco se mantém no poder por mais algum tempo. Tá? Então, o apoio da Alemanha nazista, né, foi de suma importância para a vitória das forças de direita na Guerra Civil Espanhola. Lembra que eu falei para vocês que foi quando Hitler foi testar a sua Luftwaffe. Foi quando Hitler foi testar a aviação alemã. Vamos para a última, que é uma questão da UERJ, de 2017. Diz assim: durante a Segunda Guerra Mundial, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados os inimigos internos da nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. Só uma coisinha. A guerra estoura em setembro, 1º de setembro de 39, mas aí começa a Blitzkrieg, né? Não vai ter grandes problemas no território alemão, não. A Alemanha vai sair arrebentando com a Europa Ocidental. Invade ali, domina Bélgica, Holanda, qual outro país ali? Bélgica, Holanda, aí vai também Noruega, o outrozinho mais para cima. Fugiu agora. Mas, enfim, Bélgica, Holanda, Noruega, depois pega a França, ou seja, a Europa Ocidental é varrida. Hitler brinca. No primeiro momento ali na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental, com a ajuda da Itália também. Então, o território alemão estava ali intacto, não estava tendo grandes problemas. Vai ter mais problemas, né, quando a Inglaterra entra na jogada, quando começam os bombardeios, e aí quando os Estados Unidos e a União Soviética entram na guerra. Mas, então, volta lá. Durante a Segunda Guerra, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados os inimigos internos da nação. Eu falei isso agora há pouco. Quem Hitler, né, fez passar como inimigo interno dos alemães? Hitler acusou de não ter ajudado, né, na Primeira Guerra Mundial. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. Aí tem, ó, a bandeira da Inglaterra, a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira da União Soviética, mas atrás tem o quê? Ó? Escrito em alemão, ó, por trás das potências inimigas, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, por trás das potências inimigas, o judeu. Tá? Então, isso era um cartaz que circulava lá na Alemanha nazista, durante o período da Segunda Guerra. Ó, e aí, a questão fácil, essa questão aí, presente dado pela UERJ. Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz é o quê? Antissemitismo, anticapitalismo, anticomunismo, anti-americanismo? Antissemitismo. Se está falando aí de judeu, é antissemitismo. É lembrar, gente, que antissemitismo é perseguição judeu. Que era ser anti-judeu, né? Que era Hitler que detestava, que perseguia os alemães, acabaram entrando no embalo dele, não gostavam dos judeus. Então, questão aí de 2017 da UERJ de presente para a galera que fez essa prova. Ah, mas a gente está no Paraíf ainda, eu sei, mas se fizesse uma prova da UERJ dessa, eu acertaria. Fácil. Então, questões aí de regimes totalitários, a gente fez essas 5 aí, né? Aí tem questão de Segunda Guerra, tem questão desde feudalismo nessa apostila, que a gente, no outro momento, a gente vai resolvendo. Na próxima aula, eu já vou fazer isso. Já vou fazer um caso de resolução de exercício com vocês, para não ficar só na teoria, e vocês não colocarem isso aí na prática, não praticarem isso aí. Tá, ok? Depois manda. Então, 3h53, eu vou ficando por aqui. Já acabei o conteúdo, já resolvi os exercícios. Até o próximo encontro, então. Até CB. Tchau, Até professor. semana que vem. Valeu, Valeu. galera. Grande abraço aí. Valeu. Fiquem com Deus aí. Até mais. Bom final de semana.